Meus irmãos, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21 e o versículo de número 15, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benoni, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento adorando a Deus com liberdade, porque Ele está aqui. Meus irmãos, se há algo que tem atormentado, aprisionado, desgastado e tem sido de impedimento e dificuldade para muitos cristãos nos dias em que nós vivemos, que trazem impedimentos para que nós possamos viver algo novo, uma nova vida para um novo tempo, se chama cansaço. Eu já estive em alguns lugares que Deus me permitiu ir e estar e participar de cultos, conferências, convenções, e a maior palavra que eu ouço no meio dos pastores, obreiros, pessoas que servem a Deus, é esta palavra. Você pergunta a maior parte dos irmãos como eles estão, e eles lhe respondem sempre a mesma coisa: eu estou cansado, esgotado, eu estou sem forças. E quando nós lemos este texto da segunda carta do profeta Samuel, segundo livro, do profeta Samuel, o capítulo 21, nós estamos olhando para a vida de Davi, não mais no começo da sua jornada, onde ele estava no vigor da sua força, no auge dos seus anos, onde ele lutava com toda a sua saúde. Deus o abençoava e ele vencia exércitos e exércitos. Davi, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, agora já está em uma idade um pouco mais avançada, mas Davi ainda é um guerreiro e ainda está enfrentando batalhas contra os inimigos do povo de Deus, nesse caso, os filisteus. E o versículo 15 que nós lemos, a Bíblia relata um episódio mais de uma batalha em que Davi estava enfrentando, junto com os seus servos. Porém, acontece algo não normal nesta batalha. A Bíblia diz, o versículo 15, na última parte do versículo, e nós lemos: Davi estava em peleja com os filisteus, desceu com ele os seus servos e lutaram tanto contra os filisteus que Davi se cansou. Ele era guerreiro, ele era chamado por Deus, ele era um homem escolhido por Deus para estar onde ele estava, mas isso não proibiu Davi ou não o impediu de viver esta realidade, o cansaço. Só se cansa quem trabalha, quem vai à guerra, quem luta, quem faz algo para poder vencer na sua realidade, nos seus problemas, nas circunstâncias em que está vivendo. Pessoas que ficam em casa acomodados e não têm disposição e coragem de fazer algo pela sua vida espiritual, de fazer algo pela sua família, de fazer algo pela história que Deus tem com ele, nunca enfrentarão este cansaço, porque o cansaço que Davi está enfrentando não é o cansaço de alguém que decidiu permanecer na zona de conforto, não. O cansaço de Davi é o cansaço de alguém que
foi à guerra, que desembanhou a espada, que está enfrentando inimigos. E há uma palavra de Deus para alguém que está aqui nesta noite, que diz: Senhor, esta campanha parece tão longe de mim, porque eu estou esgotado, e Deus está nos trazendo esta palavra hoje, para dizer a nós que não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do gigante, e não importa o tamanho do cansaço, Deus está guerreando em favor do seu povo, e também nos alcançará hoje com graça e renovo. Quem crê nesta palavra, levanta a tua mão e adore a Ele. Ele está lutando, e nós estamos vivendo, irmãos, dias de guerras. Talvez nossas guerras não sejam como as guerras de Davi, que lutou literalmente com espada, escudo e contra inimigos. Mas a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, verso 12, 10 a seguir, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, hostes da maldade que operam nas regiões celestiais. Ou seja, a natureza da batalha mudou, ela não é mais física, ela é espiritual, e isso não deixa de ser um desafio grande. Nós estamos lutando contra a nossa situação financeira que não muda, lutando contra a estagnação espiritual, o comodismo, as apostasias, a frieza espiritual. Nós estamos lutando, nós estamos dando tudo o que nós temos, mas somos pessoas, e como pessoas podemos passar por estes momentos de cansaço, de esgotamento. A questão é que nós precisamos entender que a vida cristã é feita de batalhas, e quando nós cansamos, não quer dizer que nós temos que sair da guerra ou nos esconder dela. A questão é que nós temos que descansar e continuar lutando. Há muita gente que não entende estas verdades, e no meio das batalhas, por causa do cansaço, quer jogar tudo para cima, chutar o balde, deixar tudo para trás, abandonar o ministério, a chamada, a igreja, a vida com Deus, sair de casa, abandonar a família, sair do trabalho. Mas isso não resolve o problema. O problema é que nós temos que aprender a lidar com estes cansaços e entender o que a palavra de Deus diz a nós inúmeras e inúmeras vezes, que o nosso socorro, como nós cantamos aqui por 2 vezes, ele não vem dos homens, ele não vem do governo, ele não vem da terra, ele vem do céu. Foi por isso que Davi disse no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes e eu me pergunto, de onde vem o meu socorro? E logo a resposta chega a Davi, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A pergunta que podemos fazer aqui hoje é: quando os guerreiros se cansam, quando o cansaço chega até nós, e o que fazer para que nós possamos vencer este cansaço que nos atormenta? Em primeiro lugar, quando os guerreiros se cansam, anote aí se você puder. Em primeiro lugar, quando as batalhas se prolongam além das nossas forças. Olha o que a Bíblia diz, o versículo 15, Davi tem uma batalha. No versículo 16, 18, 19 e 20, a Bíblia continua dizendo que existiam outras e outras guerras que estavam sendo lutadas por Davi e por seus homens. Quando os guerreiros se cansam, quando o cansaço bate a porta, quando a batalha se estende além do que nós podemos suportar, quando a guerra parece que não termina, quando o esforço parece que não é suficiente, quando a batalha não acaba e nós olhamos para a nossa circunstância e parece que não vai ter mais jeito, porque não temos nem força para orar, porque não temos nem força mais para clamar a Deus. Sim, as batalhas são inevitáveis, mas nós precisamos entender que mesmo quando as batalhas se prolonguem, elas se estendam ainda
ainda assim não é motivo para voltarmos atrás. Precisamos nos levantar e clamarmos a Deus para que intervenha e renove as nossas forças. Quem já não teve noites em que o sono foi embora e teve que orar clamando a Deus graça para levantar pela manhã e ter ainda disponibilidade para trabalhar, para lutar, para vir a um culto, para continuar sustentando a família com a graça de Deus? Quem já não passou momentos na porta de um hospital ou sentado na cadeira de um hospital, olhando para o céu e dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. O médico disse que não tem jeito, os remédios não fazem efeito, mas só o Senhor agora para me socorrer no meio dessa batalha. Quem já não teve que fazer as contas no fim do mês e olhar para aqueles cálculos que não batiam e o saldo negativo, sem saber o que ia fazer, não ter para onde ir? Quem nunca se deparou com batalhas que se prolongaram além do que podíamos suportar? A Bíblia diz, Atos capítulo 26 a seguir, Paulo está no meio de batalhas que foram além das suas forças. Ele agora está preso, ele agora está dentro de um navio, e para ficar mais difícil, o navio naufraga. Eles caem no meio de uma ilha chamada Malta, e agora uma cobra pica a sua mão. Deus intervém, a glória de Deus se manifesta, a cura, a salvação, mas as provações são tão intensas que Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, chega a dizer que a provação deles foi tão grande que foi além do que eles poderiam suportar. Quem nunca passou por estes momentos? Batalhas que não terminam, dificuldades que não acabam. Você e eu estamos aqui, e Deus vê as guerras que nós estamos lutando, e Deus vê o cansaço que nos oprime. Só que há uma palavra de Deus para nós: nem todos os dias serão de guerra. Não há guerra que dure para sempre. Deus irá intervir em favor do seu povo, e nós passaremos do outro lado e cantaremos o hino da vitória, dizendo: só Ele é Deus que cuida dos céus. Aleluia. Nós nos cansamos porque as batalhas se prolongam. Em segundo lugar, além do cansaço pelo tamanho, a extensão da batalha, Davi se cansou porque o gigante veio contra ele. Irmãos, além da batalha se prolongar, havia um segundo problema. O cansaço veio, e a Bíblia diz que Isbi-Benoni, parente de Golias, veio contra Davi. Quem era Isbi-Benoni? Gigante. Quem era Davi? Um homem normal. Imagine a fragilidade de Davi naquele momento. O momento perfeito para que o gigante pudesse matá-lo. O momento perfeito, naquele momento de cansaço, no meio de uma batalha que se estende, onde o gigante inimigo de Davi olha para ele e vai em direção a ele, no momento de fragilidade. Muitos de nós estamos cansados, porque os gigantes têm vindo contra nós. Eles são mais fortes, eles têm mais recursos, eles são muito mais poderosos que nós. E nós muitas vezes fragilizados, cansados, porque estamos sendo açoitados pelas circunstâncias. A batalha já se estende, o gigante vem contra ele. Este gigante, ele não era um homem somente ele normal, ele tinha uma armadura muito resistente, ele tinha armas poderosas. A Bíblia diz que só a ponta da lança de Isbi-Benoni pesava em torno de 4 quilos. Imagine a lança inteira, imagine a força do golpe de uma arma pesada contra um homem cansado. Gigantes se levantam contra Davi, ele tem que continuar lutando. Nós estamos, meus amados irmãos, vivendo esta realidade.
além de estarmos cansados, além de estarmos lutando batalhas que se prolongam além das nossas forças, ainda existem gigantes que vêm contra nós, que querem nos derrubar. A Bíblia diz, primeira carta de Pedro, capítulo 5, que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. O inimigo está assim, esperando uma oportunidade, esperando você e eu baixarmos a nossa guarda no meio de uma guerra em que nós já estamos cansados, quase nos dando por vencidos, mas Deus tem livramento para o seu povo, Deus tem graça para os seus filhos. Por isso nós não podemos baixar a nossa guarda. Eu sei que o cansaço é um inimigo do lado de dentro, que pesa os nossos ombros, que oprime a nossa história, mas isso não te dá o direito de baixar a espada outra vez. Isso não te dá o direito de fechar os olhos no meio da guerra. Deus está falando conosco. É tempo de levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sim, levante-se hoje, porque o gigante disse que ia te matar, mas a graça de Deus está neste culto de quinta-feira para te dizer: não vai morrer, não vai acabar, é só o começo de algo novo. Aleluia. Levante a tua mão, levante a tua mão. O gigante se levantou, mas você está hoje adorando. O gigante se levantou, mas você está hoje cultuando a Deus, glorificando o nome dEle. Sim, sim, o gigante não vai te matar. A graça de Deus está contigo. Aleluia. Quem pode adorar o nome daquele que vive? Quem pode exaltar aquele que está aqui? Quem pode adorar a Ele? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Receba a graça de Deus. Toda a opressão vai embora, o gigante vai embora, ele vai cair por terra, porque o Espírito do Senhor é a nossa força. Da subicamandaragai, urabachanda aqui a saia. Aleluia. Os guerreiros se cansam porque a batalha se estende. Os guerreiros se cansam porque os gigantes que são mais fortes se levantam contra eles. Em terceiro lugar, os guerreiros se cansam quando pensam que podem lutar sozinhos. Davi está no meio da batalha, Davi está só. Um gigante se levanta contra ele, mas há uma intervenção. Se Davi estivesse sozinho, Davi perderia a batalha. Todas as circunstâncias eram contra Davi, contra as forças de Davi, contra o momento em que Davi estava vivendo. Nós temos que entender estas verdades. Versículo 17, a Bíblia diz que Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, feriu o filisteu e o matou. Nós nos cansamos no meio das batalhas, porque nós temos uma mentalidade de isolamento. Nós achamos que para vencer as guerras nós temos que lutar sozinhos. E esse texto bíblico e a palavra que Deus está dando a nós é que nem toda batalha nós venceremos só. Que haverão momentos em que nós precisaremos sim de um Abisai que vai na frente do gigante e vai lutar contra o gigante. De alguém que vai estender a mão para nós no meio de uma batalha e vai nos ajudar a lutar. Não temos que viver a vida no meio das batalhas que se estendem, cansados contra os gigantes, tendo que lutar só. Deus colocou pessoas ao seu lado que vão estender a mão para você na hora da batalha. Alguém que vai te dar uma palavra de Deus, alguém que vai estender a mão para você e vai dizer: o gigante veio, mas você não está só. O gigante veio, mas você não está abandonado. Deus te dará vitória. Aleluia.
Aleluia. Adão tinha Eva, Noé tinha uma família, Abraão tinha Eliezer, Moisés tinha Josué, Gideão tinha Pura, Baraque tinha Débora, Noemi tinha Ruth, Elias teve uma viúva, Daniel tinha Ananias, Misael e Azarias, Esther tinha Mardoqueu, Jeremias tinha Ebed-Meleque, Maria teve José e Isabel, Jairo, Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia e tantos outros tiveram um Jesus na sua história, que estendeu a mão e os curou. Jesus teve um Simão Cirineu, Dorcas morta, 3 dias dentro de um quarto, teve um Pedro, usado por Deus, que foi até ela e foi instrumento de Deus para curá-la. Paulo tinha Barnabé, Silas, Timóteo, Tito e Lucas. E eu e você, porque queremos andar sozinhos? Se Deus usa os abisais da nossa história para nos ajudar, porque nós cremos que devemos andar só no meio das batalhas. Deus quer nos tirar desse poço de vitimismo hoje. Deus quer que você entenda que pedir socorro não é feio. Feio é morrer sabendo que não tem forças para lutar. Deus está chamando a nossa atenção, porque tudo está contra nós, mas Ele está conosco e quer nos ver vencer. Não podemos achar que devemos lutar sozinhos, e ainda que você creia que está sozinho e ninguém vê a tua dor, a Bíblia diz, Romanos 8:26, que o mesmo Espírito intercede por nós através das nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, porque Ele nos assiste no meio das nossas fraquezas. Ele nos vê, Ele sabe, e Ele está usando esta palavra hoje como um socorro de Deus na tua vida, para te levantar de novo, guerreiro de Deus, para te levantar de novo, guerreira, porque você poderá viver uma nova vida para um novo tempo. O cansaço não vai te matar, o gigante não vai te matar, a batalha não vai te matar. Deus é contigo e te dará graça. Seja hoje alguém que abre o coração para esta batalha. Provérbios capítulo 18, verso 1, a Bíblia diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Muitas vezes nós nos afastamos de tudo e todos, achando que vamos resolver nossos problemas, mas não vamos. Precisamos de alguém que vai olhar nos nossos olhos e vai nos confrontar muitas vezes, mas vai ser um instrumento de Deus para nos livrar do meio da guerra. Nós não estamos sozinhos. Dê a mão para alguém que está perto de você hoje. Dê a mão para alguém. Esse irmão está aí. Nós somos chamados para abençoarmos uns aos outros, para nos levantarmos uns aos outros, para nos ajudarmos uns aos outros. Pegue na mão do teu irmão. Eu não gosto de fazer isso, mas faça hoje. Diga para ele: você não vai morrer, você não vai parar, você só cansou. Eu serei um Uzai, sim, um Abisai na tua vida. Aleluia. Oh, glória! Deus vai levantar um Abisai na tua história. Alguém que vai estender a mão e vai te socorrer. Alguém que vai te ajudar no meio da batalha mais intensa. Agora olhe para cá. Não seja somente alguém que espere o socorro. Seja você instrumento de Deus na vida de alguém. Irmãos, estar em um culto é estar em um lugar onde nós sabemos que Deus deve ter e tem liberdade de operar. Você estender a mão e dizer: a paz do Senhor, Deus vai te dar graça para vencer. Você já está levantando alguém. O problema é que a maioria das nossas palavras para os nossos irmãos são palavras de derrota, palavras de miséria, algumas de murmuração, outras de calúnias. Se nós entendêssemos aquilo que Paulo disse aos Coríntios, que em parte falamos e em parte profetizamos, não desperdiçaríamos palavras sobre o nosso irmão. Sim, aprenda hoje que você pode, mesmo na maior simplicidade,
pode ser um instrumento de Deus para alguém. Hoje eu só estou pregando nesse altar porque alguém um dia me abraçou e disse: não para, não desiste, não volte atrás, vai dar certo. Deus te chamou para guerrear. Seja você alguém que Deus vai usar para levantar alguém cansado no meio da guerra. Aleluia, levanta a tua mão, diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ser um instrumento teu na vida de alguém. Aleluia. Os guerreiros se cansam, e eu termino para nós orarmos. Os guerreiros se cansam quando as batalhas se prolongam. Os guerreiros se cansam quando os gigantes são mais fortes que nós e vêm contra nós. Os guerreiros se cansam porque pensam que podem lutar sozinhos. Quando nós vamos então vencer o cansaço? Quando nós entendermos que melhor que um guerreiro cansado e morto é uma inspiração viva. Aleluia. Davi morto não lutaria mais. Davi cansado e morto não sairia mais à batalha. E dificilmente o exército de Israel seria reunido com Davi morto. Agora Davi vivo, irmão. Davi vivo reunia todo o exército de uma nação. Davi vivo juntaria o povo em torno de uma direção que Deus estava dando. Davi vivo era o motivo do povo estar reunido e vencer as batalhas do Senhor. Deus está falando conosco, porque os nossos problemas, a maioria das vezes, é que nós entramos em batalhas que nem Deus nos chamou para lutar. Estamos cansados por coisas que nem Deus nos chamou para fazer, por cargas e sobrecargas que Deus não nos quer que levemos. Os homens olham para Davi no versículo de número 17 e dizem: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Irmãos, eles estavam dizendo para Davi: Davi, tu é muito mais valioso vivo do que cansado, Davi. Tu é muito mais valioso vivo do que guerreando, Davi. Davi, guerreiros bons nós temos demais. Agora, rei é só um. Nós precisamos entender. Davi morto, a lâmpada de Deus se apagaria. Ou seja, o motivo do povo lutar, o motivo do povo estar guerreando, o motivo do povo crer que Deus estaria com eles, estaria acabando. Davi morto, tudo acabou. Davi vivo, uma lâmpada acesa nas mãos de Deus. Eu estou pregando para Davi aqui hoje. Pessoas que entraram aqui cansadas, sobrecarregadas, que não suportam mais uma semana, que não suportam mais esta sobrecarga, esta incerteza, que não suportam mais esta opressão de estar lutando, vendo suas forças ir embora e os resultados não vierem. Eu estou pregando para você, Eclesiastes 9:4, o que a Bíblia diz? Que melhor que um leão morto é um cão vivo. Não adianta ter nome de leão, nome de guerreiro, mas está morto. Você não pode morrer. Você é lâmpada de Deus. Existe uma casa que está olhando para nós, o nosso lar, que está esperando de nós o que? O motivo de continuar lutando. Homem, mulher de Deus que está aqui hoje, existem pessoas que estão olhando para nós e mesmo sem nós sabermos, nos tem como referências, inspiração para que elas continuem lutando. Deus está falando conosco: não pare, não retroceda, mas não entre em guerras que não são suas. A lâmpada não pode apagar.
a lâmpada, a inspiração, o que motiva para a vitória, não pode morrer hoje. O seu lar está dizendo para você: não pare, não morra. Os seus filhos estão dizendo para você: pai, mãe, não deixa a lâmpada apagar. Sim, os seus irmãos estão olhando para você e estão dizendo: não deixa a lâmpada apagar. Você é esta lâmpada. Esta lâmpada não pode ser apagada. E por isso Deus está hoje nos dando a oportunidade, meus irmãos e irmãs, numa palavra simples como essa, de sairmos daqui hoje renovados, animados e fortalecidos pelo céu. Aleluia. Olha a palavra que o Senhor tem para ti e para mim. Isaías 60, o versículo 1 e 2. Dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem sobre a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia. Deus está trazendo graça sobre nós. Fique de pé nesta noite, fique de pé. Eu quero orar com você. O inimigo pensou que te derrubaria nesta semana. O inimigo pensou que você se fragilizaria com o cansaço, pela batalha, os gigantes, o sentimento de estar sozinho. Mas Deus quer renovar as tuas forças hoje. Eu não vou insistir, mas se você quer receber esta oração, guerreiro de Deus, guerreira de Deus, que entrou aqui cansado, venha a este altar hoje, mas diga para Deus: eu só saio daqui renovado, não me deixa voltar para casa apagado. Eu preciso de algo que venha de ti. Urabacanda sob anagai, Xarabacama subi quemantubi assaia. Deus está te chamando, guerreiro. Há algo novo para a tua vida. Há algo que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao teu coração, mas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Venha a este altar hoje, não perca esta oportunidade de ser renovado por Deus, de ser avivado por Deus, de receber a vida dos céus e o renovo de Deus sobre a tua alma. Levante a tua mão aos céus, levante as tuas mãos. O sabantui que sorebacamandaragai. Xarabacaçu que mantui vassou, e manda sure camantaia. Xarabaquiba subiana mantui, rabacanda subiatai, e bantu suvera saia. A graça de Deus que te levanta está aqui. O renovo do Senhor está sobre nós. Receba esta graça hoje. Sim, do alto da cabeça à planta dos teus pés agora. Seja cheio do renovo de Deus. Seja cheia do renovo de Deus. Sim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Senhor. Nessa noite o Senhor tira o peso. Nessa noite o jugo das trevas vai embora e vem o renovo de Deus. Xará, que soremai, urabaca sorebacaia, chamanto surabaquidaia. Em o nome de Jesus, você que está de pé aí atrás, se você pode, abrace alguém e comece a profetizar na vida de alguém.
Abrace o teu irmão e comece a liberar palavras. Sim, no meio do deserto haverá fonte de água para a alma cansada, e o refrigério do Senhor, em o nome de Jesus. Receba de Deus nessa noite a graça para vencer, a graça para não parar, não desistir. Tu perguntaste ao Senhor: Senhor, por que é tão difícil? Por que tanto tempo? E hoje o Senhor te diz: porque eu provo os meus guerreiros no meio das batalhas mais intensas. Mas não temas, porque a graça de Deus te renova hoje, homem. Em o nome de Jesus, levante a tua voz em oração por alguém e comece a orar, e comece a orar. Sim, levante a tua voz agora. Urabá, chore se mandaraçu. Abacantuibaçu, que mantorebaxi. Deus está falando com alguém. A porta já está aberta. Você parou pelo cansaço, mas a porta já está aberta. O Senhor te renova hoje. Xarabacandaragaia. Surabacanda saia. A graça do Espírito para continuar a aleluia, aleluia. Se você pode, comece a agradecer a Ele. Senhor, os teus filhos estão neste altar para ti. Visita-os e confirma o refrigério. Em nome de Jesus, recebam a graça do Espírito Santo, o renovo posto. Há uma unção de cura sobre nós aqui hoje. Receba a graça de Deus. A tua mente é renovada. O teu corpo físico é renovado, a tua alma é renovada, porque o Espírito de Deus intervém hoje. Ei, Espírito Santo, não por força nem por violência, mas por tua vontade, visita o teu povo, visita cada vida, confirma sobre este irmão e irmã que está sobre a internet, e o Senhor tem falado. Alcance agora, com graça e poder. Senhor, visita o teu povo que está neste altar e crê nesta palavra. Alcance-os agora. Venha do céu, venha do céu, venha a intervenção, venha o livramento, venha o socorro, venha a provisão, venha o cuidado. O gigante cai por terra agora, o cansaço vai embora agora. Sim, a virtude do Espírito está tomando alguém aqui hoje e levantando. Surabagai, Irabacachorovosamandaragai. A batalha fez o profeta se esconder na caverna, mas Deus está chamando o profeta para o lado de fora hoje. A batalha fez você parar, mas Deus está te chamando para continuar.
Não pare. Erei Assurabagandaragai. Irabassato Korobo Shamaya. Sebei Quinto. Uxamanu Kendaragasso Kimantai. Em o nome de Jesus, vai sendo renovado por Deus, vai sendo curado por Deus, vai sendo curada. Em o nome de Jesus, a tua alma é livre hoje para viver a graça de Deus, novos sonhos, novos projetos, uma nova vida para um novo tempo. Visita e confirma, Senhor. Opera hoje